E aí, meu amigo, tudo jóia com você? Bem-vindo de volta ao canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os 6 tipos de personalidade masculina. Sim, isso mesmo, 6 tipos, que podem definir as suas características principais e comportamentos no dia a dia. Porém, com foco na mais rara personalidade masculina, o macho sigma, e como é a sua relação com o mais conhecido macho alfa. Bem, você provavelmente já sabe que, especialmente caso você tenha alguma ideia do funcionamento no reino animal, que os machos alfa são os que atraem as fêmeas, e que competem ferozmente com outros machos por elas. O alfa geralmente é o que ganha, isso significa que as chances dos outros machos conseguirem pegar alguma fêmea é algo muito menos provável, caso um alfa esteja andando por perto. No mundo animal, ou você é um macho alfa, ou sua vida não vai ser muito legal em nenhum sentido. Mas para melhorar ou piorar a situação, as coisas são um pouco diferentes na nossa sociedade moderna atual. Homens alfa nem sempre são os que conseguem a atenção das mulheres, pois suas atitudes nem sempre suprem todas as necessidades e ideais de uma mulher. Bom, pelo menos não hoje em dia. Entre nós, humanos, há uma grande variedade de tipos de personalidades que você pode manifestar e que vão determinar o seu tipo de masculinidade, ou seja, a sua forma de ser homem. Com toda certeza, homens alfa ainda têm essa fama de serem os mais desejáveis, vistos como homens grandes, robustos e um comportamento estereotipado. Mas hoje em dia, existem outros tipos de personalidade, ou quem sabe, até uma combinação deles, que também atraem mulheres, oportunidades e acontecimentos na vida do homem moderno. Curiosamente, alguns homens se adaptam com o tempo e evoluem o seu tipo de personalidade à medida em que envelhecem e ganham mais experiência de vida à medida em que os seus objetivos e necessidades pessoais vão mudando. Dito isso, vamos começar tendo uma visão dos 6, é isso aí mesmo, 6 tipos de personalidades masculinas da sociedade atual. Provavelmente você vai se identificar com alguma delas. Número 1. Macho alfa. Começaremos com a mais óbvia. As principais qualidades que identificamos em um macho alfa é que eles são muito autoconfiantes, assertivos e diretos. Estes são o tipo de homem que é sinônimo do estereótipo, entre aspas, bad boy, que respira tanta confiança que muitas vezes beira a arrogância e um pouco de agressividade. Ele sabe que pode conseguir qualquer mulher que queira e tem um ego muito, muito grande e não aceita muito bem quando alguém prova, por A mais B, que ele está errado. Número 2. Macho beta. O macho beta, o típico nice guy, camarada bonzinho, menino bom. Ele é do tipo introvertido, fiel e colaborativo, evita o máximo de risco possível e de jeito nenhum entra em confronto com ninguém, por nada. Geralmente não tem um pingo de carisma, autoconfiança ou até mesmo uma presença física mesmo, mas é um homem bondoso e que não tem medo de assumir compromissos. Extremamente oposto ao macho alfa, é um cara sensível, um verdadeiro pacifista e muito, entre aspas, pé no chão. É um homem de confiança e aceita muito bem as críticas que fazem sobre ele. Homens beta tendem a ter uma personalidade mais reservada, pois são introvertidos e simpáticos, porém, essa simpatia geralmente faz com que outros tirem vantagem e se aproveitem facilmente deles. Muitas mulheres preferem machos beta em vez dos alfas para se casar. Na visão delas, eles não são tão excitantes quanto um alfa, mas é menos provável que esse tipo de homem parta o coração delas. Geralmente as mulheres adoram ser amigas de um macho beta, o que pode ser algo bom ou ruim, dependendo das intenções do beta em relação a essa mulher. Número 3. Macho ômega. Diz aí, você já viu algum filme do Ben Stiller? Bem, geralmente ele faz o exemplo perfeito de um macho ômega. Excêntrico, meio nerd e muito alegre com tudo, o macho ômega tende a agir como se não ligasse para o mundo e às vezes pode ser visto como sendo um preguiçoso. Os homens ômegas tendem a ser meio irresponsáveis, imaturos e não costumam ter muita ambição com nada na vida. Estes tipos de homens são conhecidos por serem muito inteligentes, mas ao mesmo tempo não são conhecidos por nenhum grande feito, fazendo uso dessa inteligência. Em vez disso, preferem ficar jogando videogames, assistindo filmes ou montando coleções de coisas, como por exemplo, histórias em quadrinhos, figurinhas, cartões e outras coisas parecidas. Enquanto o alfa quer dominar, e o beta só se preocupa em não incomodar ninguém, o ômega simplesmente optou por não se importar com nada, ou desistiu completamente de buscar coisas verdadeiramente grandes. Número 4. Macho gama. O macho gama é um camarada até bastante interessante, sendo conhecido como tendo traços de praticamente todos os outros tipos de personalidades. O macho gama é um aventureiro, cria seu próprio caminho na vida, independentemente da opinião de outras pessoas. Além disso, gostam de aprender e ter novas experiências na vida, assim como o macho sigma. Ele é alguém independente e escolhe, em sua grande maioria, o que fazer e como agir, fazendo isso da forma como bem entende. Mas, ao contrário do sigma, ele é alguém que tem internalizado dentro de si uma certa ansiedade, a fim de ganhar o respeito e a admiração de outras pessoas. Curiosamente, alguns acreditam que um macho alfa pode se transformar em um macho gama com o passar do tempo, quando ele começa a se tornar mais consciente das suas ações e também das consequências. Isto é algo que permite com que o macho gama seja alguém cheio de si, mas também independente.
O macho gama é considerado como sendo o mais nivelado e mais fundamentado entre todos os tipos de personalidades masculinas. Número 5. Macho delta. O macho delta é um pouco mais complicado de ser entendido. Geralmente esse é um homem que experimentou traumas em sua vida, traumas que o tornaram alguém reservado e que tem dificuldade para confiar em pessoas. Por isso, muitas vezes ele transpira uma sensação de que não se importa com o bem-estar de ninguém. Devido a seu passado difícil, ele muitas vezes é alguém rancoroso, ressentido com as pessoas e geralmente culpa todo mundo pelos seus problemas e suas dificuldades na vida. Quando ele culpa os outros pelos seus próprios problemas, o macho delta pode ser considerado como um ótimo exemplo do verdadeiro autossabotador. Alguém que vai sabotar a sua própria vida e o seu futuro, pensando que não existe nada que ele mesmo possa fazer, a fim de melhorar a si mesmo, seu comportamento, sua visão de mundo e sua felicidade. É alguém manipulador e muitas vezes mente para conseguir o que quer, por isso, é alguém difícil de confiar, ou até mesmo de querer ficar por perto. No passado, ele poderia até ter tido uma boa roda de amigos e ser considerado como, entre aspas, o coração do grupo. Mas, seu passado conturbado o transformou em alguém que não tem autocontrole, é cheio de ressentimento e também de ódio por outras pessoas. Número 6. Macho Sigma. Agora chegamos ao nosso sexto tipo de personalidade, aquela que parece ser a mais popular, os Sigmas. Dentre todos os tipos de personalidades, essa é provavelmente o tipo de personalidade que você espera ser, e provavelmente, o motivo pelo qual você está assistindo esse vídeo agora. O macho Sigma tem todos os traços positivos do macho alfa, a segurança, a autoconfiança, a ambição e popularidade, mas sem um ego enorme e a necessidade de validação proveniente de outras pessoas. Ele pode se socializar muito bem, pode manipular e se adaptar a situações como e quando quiser, pode assumir papéis de liderança se quiser, mas não tem nenhum interesse na opinião dos outros e está mais do que feliz em ficar sozinho. Ele não tem medo de jogar seguindo as suas próprias regras e se mostra ao mesmo tempo sendo alguém excitante, desafiador para entender e agradável. Ele é calculista e muito inteligente, tem paciência para ouvir os outros e depois responder cuidadosamente. Por causa disso, não faz o tipo de homem tolo, muito menos, diz algo que mais tarde possa se arrepender. Vive a sua vida com a intenção de adquirir mais conhecimento e novas habilidades, bem como buscar novas experiências e novas aventuras, porém, geralmente faz isso sozinho. As pessoas o acham inteligente e engraçado, com um raciocínio rápido e um senso de humor agradável. Ele não precisa de uma mulher na sua vida, mas seu ar misterioso e sua vontade de quebrar as regras acaba atraindo muitas mulheres. Porém, esse não é o seu objetivo na vida, ainda que seja um ótimo bônus para ele. Cada tipo de personalidade, desde o alfa até o sigma, é único em suas próprias maneiras, e cada uma determinará como um homem age e como se comporta em ambientes que envolvam pessoas. Muitos homens afirmam ser machos sigmas, mas a verdade é que um verdadeiro macho sigma é o tipo mais raro dentre todas essas personalidades. Mas afinal, você é do tipo que acredita e se identifica com algum destes arquétipos? Sim ou não? Deixe a sua resposta nos comentários aqui embaixo. Homem Sigma, assim como o Delta, Gama e o Ômega, apenas recentemente começaram a ganhar reconhecimento, como também sendo outros tipos de personalidades masculinas. Não se espante se você ouvir de alguém que esses tipos de personalidades não existem, afinal, ainda é um conceito novo e que ainda vai ganhar força com o passar do tempo. Durante muito tempo, as pessoas acreditaram que as personalidades poderiam ser classificadas apenas como alfas ou betas. Porém, um sigma manifesta características de ambos, especialmente do alfa, mas ao mesmo tempo é muito diferente do próprio alfa estereotipado. Os homens sigma são tipicamente mais difíceis de serem entendidos por muitas pessoas, especialmente pelo fato de que a psicologia convencional já classifica há muito tempo os homens como sendo ou alfas ou betas. Mas, quando as pessoas próximas a eles começam a entender profundamente o sigma, elas veem como eles são pensadores, independentes e verdadeiros lobos solitários, que preferem ficar sozinhos e muitas vezes isolados, em vez de pertencerem a um grupo específico, como os alfas fazem. São bons ouvintes, ao mesmo tempo em que são capazes de expressar as suas opiniões de uma forma firme, forte e com uma base sólida. Geralmente, os sigmas estão desligados de muitas das hierarquias sociais e regras autoimpostas pela sociedade, regras às quais outros tipos de personalidade acabam baseando as suas vidas. Um homem sigma não busca liderar, nem seguir ninguém, mas fica confortável ocupando qualquer uma dessas posições, se for preciso. Além disso, geralmente julga bem o caráter de uma pessoa, pois costuma observar atentamente as atitudes dos outros e evita construir primeiras impressões baseadas em fofocas, boatos ou opiniões alheias. Obrigado por ter assistido até o final e até mais.